Oi gente, tudo bem? Vamos para a aula 6 da parte de comunicação e marketing. Antes da gente entrar nos assuntos da disciplina em si, eu queria retomar um assunto bem simples, mas para a gente falar um pouquinho de comunicação, só o conceito de comunicação, e mais para causar reflexão do que o conceito em si teórico, tá? Então, vou mostrar um desenho e alguns exemplos para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre a questão de comunicação. Quando a gente fala de comunicação, existe esse desenho clássico aqui que define tecnicamente o processo de comunicação. Tá? Eu vou explicar o que tem aqui, mas eu queria primeiro fazer uma pergunta para reflexão de vocês sobre o processo de comunicação. Quando a gente fala de um processo de comunicação, estamos falando de uma pessoa que está emitindo uma mensagem e uma outra que está recebendo. Então, seja de um para vários ou de vários para vários, não importa. O processo de comunicação tem sempre um emissor, alguém que está mandando uma mensagem, e tem alguém que está recebendo, tá? Então, ok, esse é o processo clássico, tá? A estrutura clássica. Quando você tem que passar uma comunicação por um cliente ou para uma outra área dentro da empresa ou para alguma outra pessoa, seja no pessoal, inclusive, você falando com a sua mãe, você falando com o seu filho, sei lá, tanto faz. Você tentando passar uma mensagem e esta pessoa que tem que receber a mensagem, ela simplesmente não entende, ou não entendeu, não te ouviu direito, não importa o motivo, ela não captou a mensagem. De quem é a culpa? Vamos falar assim bem drasticamente, mas é só para a gente exemplificar e fazer uma reflexão. De quem é a culpa se você tenta passar uma mensagem e alguém não entende? De quem que é a culpa? É do receptor ou é da pessoa que está passando a mensagem? De quem é a culpa? Para um pouquinho e tenta refletir. Normalmente, quando a gente faz esse tipo de pergunta, o que vem à cabeça é: a culpa é do receptor, ele não quis ouvir ou simplesmente não quis prestar atenção, né? Que é o que acontece às vezes em aula ou em qualquer lugar, tá? Não necessariamente só no ambiente educacional, mas na empresa, no ambiente pessoal, tanto faz, tá? O que acontece? A gente tende a dizer logo de cara que quem é o culpado é a pessoa que não prestou atenção, é a pessoa que não quis entender ou que não ouviu e tudo. Vamos com calma nessa reflexão. Olha só, quem precisa passar a mensagem? É o receptor ou é o emissor? Quem tem o objetivo de passar essa mensagem? Quem precisa passar essa mensagem? É o emissor ou o receptor dessa mensagem? Então, onde que eu quero chegar com isso? Se eu passei a mensagem, eu simplesmente falei a mensagem para alguém, aí a pessoa não ouviu direito e tal, daí em diante a responsabilidade é do receptor, porque eu já passei a mensagem? Veja, tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala no processo de comunicação, no processo de comunicação técnico, profissional, nós temos que nos certificar de que a pessoa que está recebendo a mensagem entendeu efetivamente, que é esse processo de feedback aqui que a gente às vezes acaba esquecendo um pouquinho e deixa ele de lado. Isso significa dizer o seguinte: você está passando uma mensagem, você tem que perguntar para o receptor se ele entendeu da forma que você quis explicar ou que você explicou, tá? Então assim, você tem que se certificar. A hora que você tem uma resposta do receptor dizendo eu entendi e eu entendi desta forma, aí sim o emissor pode chegar e falar: consegui transmitir minha mensagem e aí eu consegui fazer funcionar o processo de comunicação. Se eu não perguntei, se eu não me certifiquei de que o receptor ele entendeu de forma correta o que eu quis passar,
significa dizer que eu não consegui cumprir o processo de comunicação por completo. Vamos agora para a prática, vamos entender o que eu estou querendo dizer. Vamos tentar entender esses elementos todos que tem aqui nesse esquema. Aqui. Primeiro, eu sou o emissor, eu estou tentando passar a mensagem para alguém. Tá? Mensagem é a mensagem que eu quero passar. Tudo bem, legal. Aí eu vou lá e vamos supor que eu estou falando aqui no Brasil e eu estou falando com uma outra pessoa que também fala português. Só que se eu falar em outra língua, tá? O código aqui, vou dar um exemplo de língua. Se eu for aqui e falar em chinês e esta pessoa, o receptor, não sabe chinês, eu não vou conseguir passar a mensagem. Tá claro? Então, a primeira coisa é, eu tenho que me certificar que eu estou usando o código, a linguagem, gírias ou coisas que o receptor também conheça e entenda. Outro exemplo, estou falando de língua, mas se eu falar em termos muito técnicos, né, assim como advogado usa termos muito técnicos de legislação, se o receptor ele não é advogado, se eu falar nos termos técnicos de um advogado, esse receptor também não vai entender. A culpa é de quem? É do emissor, não do receptor. Porque o emissor precisa saber que tipo de código ele precisa usar para que essa mensagem seja transmitida de forma clara, para que o receptor entenda. Então, a culpa aqui é do emissor, que tem que se preocupar com o código, com gírias, termos que sejam de acordo com o receptor. Tudo bem? Então, usei código. Canal. Eu tenho que me adequar ao canal. O que é o canal? Por onde eu estou passando essa mensagem? Imagine o seguinte, eu vou e uso o WhatsApp. Quando você usa o WhatsApp, você usa um monte de termos e detalhezinhos, emojis e um monte de coisa para passar a mensagem. Você vai usar esses mesmos termos pelo telefone, ou gravando um vídeo, ou mandando um e-mail? Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você vai ter que adequar a forma que você está falando ao telefone de acordo com a mensagem. Então, assim, se eu vou usar telefone, eu tenho que falar. Então, eu não preciso usar todos os termos, pontos e coisas que eu usaria, por exemplo, num e-mail que seja mais formal, né? Se eu vou usar um texto, eu tenho que escrever esse texto de uma forma que fique clara para a pessoa entender do outro lado, para quem vai receber. Se eu vou falar ao telefone, eu tenho que me expressar de uma outra forma. Eu não posso ao telefone falar exatamente como eu escreveria, de algo muito formal e tudo. Não será adequado, tá? Não vai ser a melhor forma, a melhor experiência para quem está recebendo essa informação, tá? Eu simplesmente pegar, por exemplo, um texto e ler o texto para você ouvir. Talvez seja mais fácil eu mandar o texto para você ler do que eu ler apenas, tá? Então, isso não faz sentido, tá? Então, canal é uma coisa que vai fazer com que a gente adeque como é que a gente vai passar essa mensagem, tá? Se eu vou passar isso de forma mais reduzida, mais curta, direta ou uma forma mais formal, o canal vai me induzir ou vai me conduzir à melhor forma de passar essa mensagem. Eu talvez tenha que reescrever essa mensagem, rever a mensagem de acordo com o canal que eu estou usando. Tudo bem? Tá. Sempre que eu falo que causou um ruído na comunicação, é porque alguma coisa, algum elemento que eu utilizei como emissor causou um ruído e fez com que o receptor não consiga entender essa mensagem. Tudo bem? Então, ruído é o que a gente chama, aconteceu alguma coisa aqui no meio, tá? Que o receptor não conseguiu, ou ele não conseguiu ouvir, ele não conseguiu entender, pode não ter prestado atenção, pode ter acontecido um monte de coisa e aconteceu um ruído e a mensagem não foi passada claramente ou não foi passada por completo, tá? Para isso existe esta parte de feedback.
que é o emissor que tem que perguntar: você me entendeu? Você ouviu? Você entende quando eu falo código ou canal, que eu estou explicando aqui para vocês? Agora que eu acabei de explicar, tudo bem. Mas se você não entendia o que era código, o que era canal antes, então no processo de comunicação ia falhar. Então eu tenho que perguntar se essa pessoa está apta a receber essa mensagem da forma que eu escrevi, da forma que eu determinei que eu vou passar, da forma como eu pensei que eu ia passar essa mensagem. Tá? Então, dependendo do receptor, eu tenho que alterar toda a forma de comunicação que eu estou fazendo. Tá? Mesmo assim, após passar a mensagem, eu tenho que ouvir, eu tenho que ter um feedback do receptor para dizer: ah, eu entendi. Ah, eu ouvi. Sim, tá claro agora. Entendi. Pergunta de novo, pergunta mais uma. Se você puder perguntar mais vezes, para você, quanto mais você tem a certeza de que realmente o receptor entendeu, aí sim você está cumprindo com o processo de comunicação. Tá? Lembrando que o maior responsável, ou dependendo do caso, até o único responsável, tá? Mas vou dizer assim, o maior responsável é sempre o emissor. É quem está querendo passar, é quem precisa passar a mensagem. Tá? Então, o emissor ele tem que chamar a atenção do receptor, ele tem que ouvir, ele tem que prestar atenção, perceber do receptor se ele está entendendo ou não, para refazer a mensagem quantas vezes forem necessárias para que isso chegue da forma correta, que chegue a mensagem lá, que é o objetivo do emissor. Tudo bem? Então, cuidado com essa: ah, eu expliquei, o cara não entendeu? Eu tenho que perguntar de novo. Por isso que eu pergunto em sala de aula várias vezes: você entendeu? Você não entendeu? Se você, como receptor, não me responder, ou responder que entendeu, e você não entendeu, aí a culpa começa a virar um pouco para o receptor. Porque eu já perguntei e você disse que entendeu, então eu, como emissor, não consigo fazer muito além disso. Né? Então, esse processo de comunicação tem as duas vias, e as duas vias precisam funcionar para que a gente tenha isso fluido, tá? Bem, legal. Fiz aqui, passei uma parte mais técnica sobre o processo de comunicação. Agora eu vou dar um exemplo prático de como é que isso funciona na empresa. Tá? Então, prestem atenção nessa historinha, uma historinha aqui bem curta, para dar um exemplo dentro da empresa. Tá? Quando eu estou dentro de uma empresa, nós temos várias áreas internas e a gente tem uma comunicação entre as áreas. Tá? Então, eu vou explicar aqui um exemplo de um cliente explicando como é que ele precisava de um serviço ou um produto e como é que ele foi interpretado dentro da empresa. Tá? Então, quando um cliente vai lá e explica para um atendente ou para um consultor que está ali atendendo o cliente explica que ele quer o balanço desta forma. Tá? Ah, eu quero um balanço assim, ó, que tenha isso e aquilo. Ele vai lá explicando da forma dele. Tá? O líder de um projeto interno, ele ouviu o que o cliente falou, tá? Mas ele entendeu que o projeto era para fazer desta forma, o balanço. Tudo bem? Ok. Percebe que já teve uma diferença de um para o outro? Tá? Ele, inclusive, nem perguntou muito bem para que serviria esse balanço, né? Ele simplesmente imaginou que deveria ser assim o projeto. Aí, o analista, na hora de projetar mesmo o projeto sobre o serviço ou produto, ele projetou desta forma. Já é um pouco diferente do que o próprio líder do projeto passou, né? Aí não para por aí. Quando a gente vai seguindo os processos dentro da empresa, eles vão seguindo várias áreas. Então, como é que o programador construiu? Ele foi lá e construiu. O analista do projeto falou, ele foi lá e pegou e construiu. Já construiu uma coisa completamente diferente. Aí o consultor de negócios, ele descreve para o cliente que, olha, vai ser isso aqui, uma coisa maravilhosa, sai raios de fundo, é uma poltrona super confortável. É assim que o consultor de negócio vai descrever para o cliente como é que vai ser a solução final, né? Aí, como é que o projeto foi documentado internamente entre as áreas? Nada, tá vendo? Nada. É o que costuma acontecer. Ninguém documenta nada.
nem que o cliente pediu, nem que a gente passou de um outro para o outro, internamente, ficou um negócio completamente sem documentação. E aí, os últimos passos, ainda não acabou, porque ainda tem várias outras áreas. As funcionalidades instaladas foram essas aqui, ó. No final, na hora de entregar para o cliente, entrega isso aqui, né? Um negócio faltando completamente diferente. Aí, como é que o cliente foi cobrado? Ele foi cobrado, não era por um balanço, ele foi cobrado por uma montanha-russa, um negócio estratosférico, um negócio completamente além do que foi construído. Como é que ele foi mantido? Como é que se pensou em manter esse serviço ou produto para o cliente? Não se pensou em nada para manutenção, manter isso daqui. E aí, no fundo, se a gente fosse especificar, entender direitinho o que o cliente pediu, era exatamente isso aqui, ó. Ele só pediu para amarrar uma corda num pedaço de pneu e ele já conseguiria fazer o que ele queria. O que ele queria era isso aqui, só que nem o cliente não soube se expressar. E aí a gente ouviu e não se certificou, não perguntou, não tentou esclarecer isso melhor com o cliente. Então, assim, o processo de comunicação não funcionou corretamente, tá? Quando a gente percebe que não se ouviu direito, você não perguntou direito, faltaram detalhes, faltaram especificações, funcionalidades, um monte de coisa, tá? Então essa aqui era mais uma historinha para a gente entender como é que funciona dentro da empresa, e isso aqui acontece demais dentro das empresas, tá? Vou fazer mais uma historinha para explicar isso, e agora eu vou usar a parte de educação, né? Então imagina um professor vai lá na lousa, ele está explicando esta fórmula aqui, tá vendo? Não sei se está claro para todo mundo, se está visualizando, mas dá só uma olhada. O professor está explicando e está escrevendo na lousa, ele está explicando isso daqui, tudo bem? Para o professor vê isso que você viu agora, essa fórmula. Para o professor, ele está escrevendo na lousa como se fosse isso aqui, ó. Para o professor está muito claro, é muito fácil, 2 mais 2 é igual a 4, aquela fórmula gigante lá, para o professor parece que é isso aqui, tá? Para o aluno, como é que o aluno está entendendo? Absolutamente nada, tá vendo? Nada aqui na lousa, exatamente isso que o aluno está entendendo. E aí, pô, legal, e como é que vai ser na prova? Como é que vai cair na prova? Quando chega na prova, o aluno enxerga isso aqui na prova. Algo muito pior do que o que o professor explicou ali na lousa ou tentou explicar. Tá claro a questão do processo de comunicação? Como dá muito problema e tem muito ruído, pode acontecer várias lacunas aí no processo de comunicação, e quando chega lá no processo final a gente vê que nada funcionou direito. Nem o emissor explicou direito, nem o receptor também prestou atenção, nem deu feedback, nem nada, e o processo de comunicação não funciona por detalhes, por coisas pequenas, e a gente deixa ele passar sem funcionar direito. Tudo bem? Esse é o processo de comunicação. E aí eu passei de maneira geral explicando aí essa parte de comunicação.